Amém, igreja, boa noite, paz seja com todos, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Isaías, capítulo 9, Isaías, capítulo 9, nós vamos ler o versículo 6. Isaías capítulo 9, verso de número 6 diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A Simone, na hora que ela estava orando aqui, ela falou, fale aquilo que Jesus é para você. Fale aquilo que Jesus representa para você. E Isaías está falando aquilo que era Jesus, aquilo que foi Jesus. Isaías estava profetizando quem era esse menino. E ele fala alguns adjetivos, como nós, orando aqui, dissemos: o Deus supridor, o Deus sustentador, o Deus que cura, o Deus que restaura, aquele que liberta, aquele que sara. E aqui ele está dizendo: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías estava dizendo de uma forma simples para que nós possamos entender que iria nascer um menino, viria um menino de uma virgem que seria diferente, porque o principado estaria sobre ele, toda a humanidade estaria sendo carregada por ele. Ele não era qualquer um, ele era algo maravilhoso para as nossas vidas. Até domingo no estudo bíblico nós estávamos falando isso. Hoje nós conhecemos Jesus, hoje nós sabemos de Jesus. Hoje nós temos o Novo Testamento para falar de Jesus. Só que nessa época aqui, Jesus era um sonho. Jesus era algo ainda a ser alcançado. Jesus ainda era uma promessa, Jesus ainda era algo profetizado. Jesus ainda não tinha vindo, ainda se cumpria-se a lei, ainda se tinha todos os rituais do templo do Antigo Testamento. E aqui ele fala: esse menino que vai nascer é maravilhoso, esse menino que está por vir é conselheiro, esse menino que vai nascer é Deus forte aqui na terra, esse menino que vai nascer será o Pai da eternidade, não vai ter fim. Hoje nós sabemos o que estava querendo dizer essa profecia: ele vai morrer, mas ao terceiro dia vai ressuscitar, e não vai ter fim o seu reinado, e ele será um príncipe de paz. E é interessante, igreja, que Jesus foi e ainda hoje nós podemos afirmar isso, maravilhoso nas nossas vidas. Esse menino continua maravilhoso, esse menino continua nos trazendo vida, nos trazendo oportunidades. Se nós podemos estar aqui nesta noite, se nós somos salvos e temos a oportunidade de dizer que somos libertos dos nossos pecados e perdoados dos nossos pecados, é porque um dia esse menino nasceu. É porque um dia esse menino veio e habitou no nosso meio, se fez pecado no nosso lugar.
cumpriu toda a lei, todos os mandamentos e nos deu direito a uma nova aliança, conforme nós falamos aqui, todos os domingos de ceia, todo o primeiro domingo do mês. E esse menino maravilhoso, ele não foi maravilhoso somente no seu nascimento. Esse menino foi maravilhoso nos seus ensinos. Todos aqueles que ouviam e ainda hoje o ouvem. Deixa eu tentar colocar aqui, igreja, para vocês entenderem. Porque tem pessoas que ouvem e nunca aprendem nada. O próprio Jesus, ele fala isso, ele fala assim, tem pessoas que têm ouvidos e que ouvem, mas nunca aprendem nada. Tem olhos e veem, mas nunca enxergam nada. Então não adianta eu falar para você que Jesus é maravilhoso para aqueles que o ouvem, porque muitas pessoas têm o ouvido e ele não tem sido maravilhoso para aquelas pessoas. Ele não tem sido um Deus forte e poderoso para aquelas pessoas, porque essas pessoas muitas vezes, elas não estão atentas para entender quem é Jesus, para entender aquilo que Ele pode fazer. Vamos ler um texto que está lá em Mateus, capítulo 13, Mateus 13, versículos 54 ao 58, Mateus 13, 54 ao 58, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, da onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? As pessoas da Galileia ouviam Jesus falar, as pessoas da Galileia escutavam os seus ensinos, e assim como ele foi maravilhoso no seu nascimento, assim como ele foi maravilhoso em tudo aquilo que ele fez, assim como ele foi maravilhoso até na sua concepção, porque nós sabemos que não houve um ato ali conjugal para que Jesus nascesse, ele também era maravilhoso no que ele ensinava, a ponto das pessoas dizerem, ele nos maravilha com os seus ensinos, ele é maravilhoso naquilo que ele faz. Da onde veio tamanha sabedoria? Aí o versículo 55, não é este o filho do carpinteiro? Igreja, assim como os galileus de Nazaré, têm sido muitos de nós, em vez de nós ficarmos somente com Jesus maravilhoso, em vez de nós ficarmos somente maravilhados com aquilo que Ele faz, com aquilo que Ele ensina, com aquilo que Ele nos deixou, com o processo que Ele nos deu de salvação, nós ficamos igual esses galileus, questionando, mas por quê? Mas não é assim? Não era para ser assado? Em vez de nós tomarmos posse daquilo que Ele fez, em vez de nós assumirmos aquilo que é maravilhoso para as nossas vidas, que é o processo de salvação. Aí ele continua, os galileus continuam, não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Nós usamos muito esse capítulo 13, versículo 55, para questionar os católicos, que dizem que é a Virgem Maria, ela não teve filhos. Jesus tinha irmãos, inclusive o escritor de Tiago, no finalzinho, perto de Apocalipse ali, era um dos irmãos de Jesus. Acredite que Judas também, que escreve o último livro antes de Apocalipse, também era irmão de Jesus. Judas era um nome muito conhecido naquela época, então tem aquele que diz que não, mas acredite que também era um dos irmãos de Jesus. Igreja, olha o que acontece quando nós questionamos aquele que é maravilhoso. 56,
E não estão entre nós todas as suas irmãs? Da onde lhe veio tudo isso? Eu esqueci de ler o versículo junto com o 55. Jesus também tinha irmãs, só que na Bíblia dificilmente você vai ver citar o nome das mulheres. É uma ou outra que fez a diferença, é citada na Bíblia, mas não se cita na genealogia. Dificilmente se cita o nome de uma mulher. 57. Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, na sua casa. E o que acontece com as pessoas que não ficam com o Jesus maravilhoso e preferem ficar questionando as maravilhas? Versículo 58. Não fez ali muitos milagres. Na minha Bíblia está: e não fez ali muitas maravilhas. Porque aquelas pessoas não aceitaram o Jesus maravilhoso de Isaías capítulo 9, versículo 6. Eles estavam no Jesus que tinha suas irmãs, que tinha seus irmãos, que tinha sua mãe, seu pai, Maria e José. Igreja, naquela época, como as coisas estavam acontecendo e tudo estava ali na frente deles, era desse jeito que acontecia. Agora hoje nós podemos trazer para a nossa atualidade, e as pessoas têm Jesus de qualquer maneira, e ficam questionando o agir dele, ficam questionando a forma dele agir, ficam questionando, como a Simone disse ali sobre o tratamento de Esther durante 12 anos, ficam questionando o processo. Ficam questionando aquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo feito, aquilo que precisa e é necessário ser feito na sua vida para te moldar. A Bíblia fala assim: eu não corrijo se eu não amo. Se eu corrijo é porque eu amo e quero ver você bem, quero ver você aperfeiçoado. Igreja, diferente de nós, eu me culpo por isso, sabia? Porque antigamente o povo sabia cuidar e criar filhos melhor do que nós hoje, muito melhor do que nós hoje. Eles queriam ensinar alguma coisa para nós, eles nos deixavam lá e se virar. Nós não, nós queremos dar todo o amparo, nós queremos colocar tudo à disposição. Gente, nós estamos criando um monte de bebezão aí, um monte de varinhas, não estamos criando homens e mulheres para o mundo. Agora Deus não, quando Ele quer criar um homem forte, Ele tira tudo que tem e fala: vai depender de mim, vai ficar comigo e vai descobrir que eu sou maravilhoso para a sua vida, e vai descobrir o poder que eu tenho de suprir as necessidades. Jesus também era maravilhoso no seu poder, igreja. Vamos ler Marcos capítulo 1, versículo 27. Marcos capítulo 1, versículo 27. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: o que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordenas aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Jesus era maravilhoso em poder, a ponto dos escribas e dos fariseus ver ele expulsar um demônio e falar: o que é isso? Ele mandou um demônio sair, o demônio saiu. Ele mandou o demônio embora e o demônio foi embora. É maravilhoso o poder desse homem, é fantástico o poder deste homem, a ponto dele dar ordem a um espírito imundo e o espírito ir embora. Hoje em dia, igreja, com a ciência se multiplicando, eles arrumam um nome para tudo quanto é tipo de demônio. Não é demônio mais. Eu vou falar o que eu lembro aqui: é epilepsia, é alcoolismo,
É todas essas coisas, não é o Zé Pilintra mais, não é demônio de morte, não tem mais essas coisas. E ai de você se você falar que é um demônio. Não pode. Porque senão um monte de gente cai para cima. Mas esse Jesus maravilhoso impressionou homens, chefes da sinagoga, fariseus e saduceus, estudiosos da Bíblia e escritores, a ponto deles se questionarem: o que é isso que nós acabamos de ver? Igreja, como eu comecei o culto dizendo, hoje para nós tratamos aquilo que é maravilhoso de forma comum, porque é fácil, nós temos o acesso rápido, a multiplicação do conhecimento. Agora, quando eu estou lendo alguns textos para vocês, que quando aconteceram, não existiam esses textos. Inclusive, nesse texto que eu acabei de ler para vocês aqui, se vocês prestarem atenção, eles dizem assim: que nova doutrina é essa? Porque Jesus estava dizendo que ele estava trazendo um evangelho. O que é o evangelho, igreja? As boas novas, boas notícias de salvação através de Jesus. Então as pessoas tinham dificuldades em aceitar, as pessoas tinham dificuldades, igreja, eu tive dificuldades para aceitar Jesus, porque eu tinha um pouco de conhecimento do catolicismo, eu tive dificuldades. Agora você imagina um povo que sempre foi criado, 4.000 anos acredita-se sendo pregado para eles, vamos falar 2.000 anos, porque antes de Moisés não tinha lei, mas vamos falar 2.000 anos sendo pregado para eles, a lei de Moisés, a lei mosaica, os 10 mandamentos, os 630 dogmas, e de repente alguém chega e fala: tudo isso daí se resume em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Tudo isso daí está resumido nesses 2 versículos. E se vocês me aceitarem como único e suficiente Salvador, vocês serão salvos. Ou seja, não tem mais que cumprir festas, não tem mais que oferecer sacrifícios, porque eu sou o único sacrifício, não tem mais que fazer expiação pelo pecado, não tem mais que guardar o sábado, porque eu sou o Senhor do sábado. Então era tudo novo para eles, mas Jesus era maravilhoso, e ele provava que tudo aquilo que ele estava falando era a verdade. E como que ele provava? Com sinais, com prodígios, com poder, com maravilhas. Igreja, vamos ler 7,37, Marcos 7,37. Admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. O poder dele era tão grande que as pessoas mudas falavam, que os surdos ouviam. E as pessoas viam aquilo e ficavam maravilhados com tamanho poder e autoridade. Igreja, Jesus está disposto a fazer tudo isso no nosso tempo, na nossa vida hoje, mas muitas vezes nós não temos visto Ele de forma maravilhosa, nós não temos acreditado em Jesus como o povo da Judéia acreditou. E o povo da Judéia era considerado povo gentil, enquanto o povo da Galileia, que é onde ele morou, ficavam questionando esse Jesus maravilhoso, ficavam questionando a sua forma de agir, querendo achar um motivo para tamanha sabedoria. Nós não temos que achar nada, igreja, só temos que confiar.
Nós não temos que ficar buscando meios para alcançar as coisas. Esses dias eu até falava com a Simone sobre isso. Eu falava: Simone, é o Espírito Santo, não somos nós. Não somos nós. É o Espírito Santo que faz a obra, é o Espírito Santo que nos leva a alcançar as coisas. Mas muitas vezes nós ficamos buscando meios, situações, na nossa própria força. E eu acho legal que nós conhecemos tanto a Bíblia e às vezes não nos atentamos para os versículos que dizem assim: aos que Ele ama, Ele dá até enquanto dorme. Ou seja, você pode estar dormindo, Ele vai fazer você ver a oportunidade. Você pode estar dormindo, Ele vai trazer até você a oportunidade. É por isso que a Bíblia fala em Deuteronômio 28, as bênçãos do Senhor te alcançarão. A Bíblia não está falando o inverso. Você precisa correr atrás das bênçãos do Senhor, é isso que está lá? Não, elas te alcançarão, elas vão vir até você, porque esse menino é maravilhoso. Ele tem poder, e como foi pregado aqui pela pastora Simone no domingo, quem chegar até Ele, igreja, vai ser curado. Quem chegar até Ele vai ter os seus sonhos ressuscitados, como foi a filha de Jairo. Quem tocar nas suas vestes, na sua orla, hoje com adoração e com as suas súplicas, naquela época aquela mulher do fluxo de sangue tocou mesmo, literalmente nas suas vestes, mas hoje com adoração e com as suas súplicas, quem tocar nos mantos, nas vestes de Jesus, vai alcançar cura, vai alcançar libertação, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é Deus forte, príncipe da paz. Nós precisamos parar de ficar questionando os porquês, e acreditar, e confiar, que Ele pode fazer, que Ele vai fazer. Aqui Ele cura um surdo e gago de Decápolis, e as pessoas falam: estamos admirados com tamanha maravilha que é os sinais deste homem. João, capítulo 11, verso de número 36, mesmo sendo Deus, mesmo sendo poderoso, mesmo sabendo tudo aquilo que vai acontecer, antes mesmo de acontecer, eu posso até falar isso, ler isso para vocês entenderem, capítulo 11 de João, versículo 42, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, ele já sabia que Lázaro iria ressuscitar, ele já sabia que a hora que ele chegasse lá e clamasse o nome de Lázaro para sair daquela cova, daquele túmulo, Lázaro iria sair, como saiu e todo mundo sabe. Mas o que eu quero falar para vocês é que esse Jesus maravilhoso, Ele mostrou o que é o amor, igreja. Vamos ler o versículo 36. Disseram, pois, os judeus: vede como Ele o amava. Por quê, igreja? Versículo 35. Jesus chorou. Deus forte. Ele sabia que Lázaro iria ressuscitar. Ele estava lá para aquilo. Ele até fala no versículo que eu li para vocês aqui, o 42. Pai, eu sei que o Senhor já me ouviu sobre a ressurreição de Lázaro. Aqui não está escrito, mas eu estou parafraseando para vocês. Só que eu estou falando isso aqui alto para eles ali entenderem, ó, e conseguirem enxergar o tamanho do poder que há no Filho do Homem. Por isso que eu estou falando isso.
E ele mostra o amor dele, igreja. Ao ver ali aquela situação de Lázaro, seu amigo, o cara que ele comia na casa, junto com as irmãs dele, Marta e Maria. E ele chora. Mesmo sendo poderoso, mesmo sabendo da ressurreição de Lázaro, mesmo sabendo tudo o que ia acontecer, toda a situação que estava envolvendo ali, ele se compadeceu. Ele ficou compadecido daquela situação. Esse é o nosso Jesus maravilhoso, igreja. Ele olha para a minha situação, ele olha para a sua situação, ele se compadece, ele chora junto com você, ele lamenta junto com você. Só que existe o processo, e ele não é igual nós que quebramos o processo. Quantas vezes a pastora e eu já falamos que a Rafaela não vai usar o celular? Quantas vezes, Simone? Todo dia, que ela não vai mais usar o celular, porque a Rafaela, ela é tinhosa, e no outro, daqui uma hora, ela perde o celular, o que a gente faz? Tá, vai usar o celular. Por quê? Porque nós não sabemos corrigir, nós não sabemos educar, nós achamos que isso é amor. Mas amor, igreja, é igual Jesus, é deixar o amigo morrer, chorar junto com a família, e depois ressuscitá-lo, e depois chamá-lo de volta à vida. Amar é fazer igual com Jairo. A notícia chegou no meio do caminho: para de incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu. E ele não falou para Jairo: eu vou ressuscitar ela, pode ficar sossegado. Eu vou trazer ela de volta para a vida. Ele fala assim: somente creia. E continua a caminhada, não falou mais nada. Ele não deu uma esperança para Jairo, mas ele continuou indo para a casa de Jairo. Ele continuou a caminhada para a casa de Jairo. Igreja, sabe o que eu acho interessante nessa passagem de Jairo? Que a hora que ele ficou sabendo que a menina morreu, junto com Jairo, na caminhada, logo depois da mulher do fluxo de sangue ter parado a comitiva dele, a hora que ele ficou sabendo a menina está morta, ele selecionou as pessoas que iriam com ele. Sim ou não? Todo mundo percebeu isso no texto? Ele selecionou as pessoas que continuariam a caminhada. Jairo vai continuar, Pedro, Tiago e João, o resto fica. Você imagina Tomé na orelha de Jesus, igreja? E agora, o que você vai fazer? Mas você tem poder para ressuscitar? Acha, só acredito se eu ver. Não vai mais ninguém comigo agora. A partir de agora, Pedro, Tiago, João e o Pai é o que vai continuar a caminhada. Igreja, tem momentos da nossa vida que Jesus vai afastar circunstâncias. Esses dias eu li um texto que eu achei interessante. Ele falou assim: no momento do seu deserto é onde você vai saber quem está com você, quem são seus verdadeiros amigos e quem é Jesus. É nesses momentos que você vai saber. Fora esses momentos, você nunca vai saber quem é Jesus. É nesses momentos que você tem que escolher quem vai andar com você, que você tem que escolher com quem que você vai conversar. É nesses momentos. E a hora que ele chega na casa de Jairo, tem um monte de gente chorando, sim ou não? O que ele fala? A menina não está morta, a menina está dormindo. Eles riem, ele fala: sai todo mundo também, fica só a mãe. Então ele separou. Agora ele acrescentou uma pessoa na comitiva. Era o pai, Tiago, João, Pedro, Tiago e João, e agora a mãe. E aí ele ressuscita aquela criança. Mas passou-se os dias, as caminhadas não eram rápidas. Era um dia de caminhada, 2 dias de caminhada. Mas ele caminhou com Jairo. Ele mostra que ele ama. Capítulo 13, versículo 1.
do mesmo livro de João. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele sabia que ele ia morrer, igreja. Ele sabia que ele ia passar por todo o processo do mártir. Ele sabia que ele ia ser açoitado, ele sabia que as suas vestes seriam repartidas em duas partes, ele sabia que seria colocado nele uma coroa de espinhos, ele sabia que ele seria crucificado e pregado num madeiro, a ponto de nós conhecermos o texto onde ele fala: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele sabia de tudo isso, e eu vou dizer uma coisa para vocês: não seria, como que eu posso dizer, não seria ruim se ele ficasse nervoso, porque quando eu sei que eu vou perder alguma coisa, que alguma coisa ruim vai acontecer, eu acabo descontando nos outros, porque eu estou apreensivo, eu estou nervoso. Mas a Bíblia fala que Jesus não. Ele amou e amou até o fim. Ele amou Pedro, que o negou 3 vezes antes do cantar do galo. Ele amou os outros discípulos que o abandonaram, porque Pedro ainda negou 3 vezes antes do cantar do galo, mas estava lá. Os outros, cada um para sua cidade. E é bíblico, é uma profecia: ferirei o pastor e espalharei as ovelhas. Mas a Bíblia fala no capítulo 13 de João, que Jesus os amou até o fim. E em vez de ficar nervoso, em vez de ficar apreensivo com aquela situação que ele ia viver, nesse capítulo 13, ele lava os pés dos discípulos. Pega uma bacia com água, pega uma toalha e lava os pés dos discípulos. É o velho texto conhecido como lava-pés. Igreja, esse Jesus é maravilhoso. Esse menino que foi predito por Isaías, que hoje é tão conhecido, e por ser tão conhecido hoje, acabou se esfriando o amor por ele, acabou se esfriando a devoção por ele, e tantos questionamentos. Mas eu não vou questionar aquele que é maravilhoso, eu não vou questionar aquele que é Senhor de todas as coisas. Primeiro, porque eu não entendo a morte. Ninguém aqui entende a morte. Só Ele sabe o que é a morte, porque Ele ressuscitou ao 3º dia. Nós precisamos parar de ficar questionando os porquês e começar a aceitar que Ele é Deus forte, maravilhoso, príncipe da paz, e que tudo está sobre Ele. Lá no versículo que nós lemos de Isaías capítulo 9, versículo 6, a Bíblia fala: um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o principado estava sobre ele. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Se você está passando por um momento delicado, é para a glória dele. Se você está passando por uma tribulação, é para a glória dele. A não ser que no meio do caminho você desista do processo, ou muitas situações que as pessoas mesmos geram com as suas escolhas, com as suas opções, e depois querem jogar em Jesus. A pessoa vai lá, comete o erro, mas não quer a consequência. É uma velha forma da gente explicar isso. Eles plantam arroz, mas querem colher feijão.
Não dá. Agora, se você está passando algo sem causa, é um processo. Se algo está acontecendo na sua vida, sem um porquê, sem você ter plantado aquilo, a Bíblia fala, depois de provado, você vai ser aprovado, porque esse Jesus é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Quem crê que Jesus é maravilhoso, igreja? É Deus forte, é príncipe da paz, é Pai da eternidade. Amém, glória a Deus. Não torne, igreja, simples, rotineiro, aquilo que é maravilhoso. Não é só porque nós temos o Novo Testamento e porque nós já crescemos aprendendo este Evangelho, que Jesus deixou de ser maravilhoso. Ele foi maravilhoso desde o seu nascimento e foi maravilhoso até o seu fim, como nós acabamos de ler. Mesmo sabendo, na última Páscoa, que tudo iria se cumprir, aquilo que estava escrito sobre ele, ainda assim, ele os amou até o fim. Ainda assim, ele amou até o fim. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar. Vamos orar a esse Jesus maravilhoso. Vamos orar a esse Jesus que tudo faz, tudo pode. Não vamos ser indiferentes como os galileus, igreja. Não vamos ser indiferentes como aquele povo, a ponto de Jesus falar: aqui eu não pude fazer muitas maravilhas, porque vocês não criam. Profeta só não tem louvor, só não tem aceitação na sua própria nação. Igreja, nós somos aqueles que o buscam. Vim para o que era meu, mas os meus não me receberam. Então todos quantos me receberam, dei-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós temos esse direito. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus,